E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui mais uma vez, trazendo a continuação das nossas aulas, né? Passei um tempo afastado de vocês aí, porque tive problemas com o meu hardware aqui, mas já dei uma atualização nele aqui, coloquei software novo, coloquei peças novas, já está tudo às mil maravilhas, vamos dizer assim, né? Falta só aprender a mexer um pouco mais com os programas, para que as aulas fiquem cada vez melhores, né? Já dei uma boa estudada aqui no programa de edição de vídeo. Vocês estão vendo que agora mudou um pouco a introdução das minhas aulas, certo? Eu vou introduzir agora sempre falando um pouco com vocês. Eu vou dar um aviso a vocês que as atividades que eu passei, a última que eu passei agora e essas que eu vou passar nas aulas que se seguirão, vocês tomem cuidado porque elas vão ter que ser entregues assim que as aulas retornarem, entendeu? Eu tenho praticamente certeza que essas atividades elas vão valer as notas de vocês desse bimestre. Fiquem atentos a esse detalhe aí, certo? Não percam as atividades, eu vou estar sempre postando no grupo de vocês. Fiquem atentos também às atividades que eu vou estar mencionando nas aulas. Essa aula de hoje vai ser uma aula sobre operações com radicais. É o capítulo 3 da unidade 1 do livro de vocês, página 31. Espero que vocês me acompanhem por lá também. Eu tirei grande parte do conteúdo dessa aula de lá. Vou fazer uma lista de exercícios de acompanhamento para essa aula também, certo? E vou indicar para vocês as atividades complementares que o livro tem. Ok? Vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula. Como eu tinha mencionado, vamos iniciar com o capítulo 3 da unidade 1, né? Calma aí, deixa eu ver se eu encontro. Achei. Ele é bem pequenininho. Aqui, capítulo 3 da unidade 1. A gente vai ver a parte de adição algébrica com radicais. Veremos hoje essa parte e essa daqui. A multiplicação com radicais. A parte de divisão não vai ser vista hoje, ok? Eu vou pegar a parte de divisão e vou juntar com a parte de potenciação, beleza? Bom, iniciando aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter... Achei. As operações com radicais, iniciando pela adição e subtração de radicais. Bom, é uma coisa bem simples de se resolver. Vocês vão fazer praticamente adição e subtrações algébricas mesmo. O radical você praticamente não trabalha com ele. Vai ser dividido em três casos, onde a gente inicia dizendo que na adição e na subtração com radicais, 3 casos podem ser considerados, certo? Então vamos iniciar aqui pelo primeiro caso, onde ele diz que todos os radicais possuem, e isso vai ser para a soma, todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, são semelhantes. Como é que você sabe que o radical é semelhante? Observe isso aqui, ó. Raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. E todos eles, ó, têm índice 2. Beleza? Tá vendo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar esse radical em evidência, certo? Você vai ficar apenas com o quê? Você vai ficar com o 2 mais o 7 menos o 3 e o radical você coloca em evidência. Beleza? Quando é que você pode fazer isso? Quando você tiver todos os radicais semelhantes. Se você tiver radicais semelhantes, com certeza você pode fazer isso. Aqui dentro do parêntese, como você colocou em evidência, você faz a soma 2 mais 7, 9. 9 menos 3, 6. Raiz de 5. Certo? Essa forma aqui é uma das mais simples que tem e a que mais aparece, posso dizer assim, né?
E aí são radicais semelhantes. Você coloca o termo que está se repetindo em evidência. Você colocando em evidência, você trabalha apenas com os valores que ficaram. Olha esse segundo exemplo. Observa que quem está se repetindo aqui, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3, tá vendo? Esse é o termo que você coloca em evidência. Coloca em evidência, você tira ele, né? Aí observa como vai ficar aqui, ó. Você vai ficar com o 3 menos. Aqui, ó, você só tem uma raiz de 3, né? Então, quando você tira, fica apenas o 1 menos o 5 mais. Aqui você tem 1 raiz de 3 sobre 2, nada mais é do que 1 sobre 2 raiz de 3. Observa que o que eu falei está acontecendo. Você coloca o raiz de 3, que é o termo semelhante, termo comum a todos os valores, certo? Então, observa, aqui dentro ficou o quê? Ficou 3 menos 1, 2. 2 menos 5 dá menos 3. Então, ficou assim, ó. Ficou menos 3 mais 1 sobre 2 raiz de 3. Beleza? Como é que se resolve isso? Basta apenas você multiplicar o 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 6 mais 1, menos 5 raiz de 3. Certo? Então, para esse primeiro caso, o que pode acontecer é isso. Você tem que lembrar dessa propriedade de colocar o fator comum em evidência, certo? E trabalhar apenas com os valores que vão restar. Beleza, galera? Vamos lá. No segundo caso, tá aqui. Deixa eu me encontrar aqui novamente. Aqui. O segundo caso, você tem todos os radicais, eles podem ser reescritos como radicais semelhantes. Então, observa. No primeiro caso, todos os radicais aqui eram semelhantes, né? Nesse segundo caso, você não tem isso acontecendo. Você tem raiz de 6, raiz de 24, raiz de 54. São todos diferentes, não é verdade? Porém, se você utilizar as propriedades dos radicais, que já foram vistos em aulas anteriores, você tem como escrever todos eles de acordo com o menor radical. Então, vamos ver se a gente consegue escrever o raiz de 24 de uma forma que fique alguma coisa raiz de 6 e o raiz de 54 de alguma forma que fique alguma coisa raiz de 6. Então, ó, é fácil você observar que aqui você vai usar as propriedades dos radicais. Raiz de 6 mais o raiz de 24, eu posso escrever como sendo 4 vezes 6. Já apareceu 6, estão vendo? E o raiz de 54 nada mais é do que 9 vezes 6. Tá vendo? Observe que apareceu o 6, né? Aqui você vai aplicar a propriedade dos radicais, né? Raiz de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes a raiz de B. Então, isso aqui eu vou fazer de forma completa para vocês relembrarem. Isso nada mais é do que a raiz de 4 vezes a raiz de 6 mais a raiz de 9 vezes a raiz de 6. Beleza? Vou continuar aqui embaixo. Essa raiz quadrada é exata e essa também. Então, o que é que vai se restar para a gente? Vai ficar com raiz de 6 mais raiz quadrada de 4, 2, vezes raiz de 6, mais raiz quadrada de 9, 3, vezes raiz de 6. E agora você tem o termo que é fator comum, raiz de 6. Basta apenas você colocar ele em evidência, não é verdade?
Então aqui, ó, aqui é só uma raiz de 6. Então fica 1 mais 2 mais 3. Raiz de 6. Beleza? A soma 1 mais 2 mais 3 vai te dar 6 raiz de 6. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa resolução. Aqui você vai ter que fazer aquela propriedadezinha, né? Você transforma o número em um produto de dois outros para que você encontre uma raiz que seja semelhante. Aqui você tem raiz de 180, raiz de 500. O que é que a gente faz? Tem que escrever o 180 como um produto de dois valores, onde um deles tem a raiz quadrada exata, e a mesma coisa com o 500. O 500 é fácil, né? O 180 você pode escrever como sendo 5, né? 5 vezes 36 mais o 500, nada mais é do que 5 vezes o 100. Beleza? Observa que o 36 vai ter raiz exata e o 100 vai ter raiz exata. E o 5 está aparecendo nos dois radicais. Então vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 36 mais raiz de 5 vezes raiz de 100. Continuando aqui. A raiz quadrada de 36 nós sabemos quanto é. Fica a raiz de 5 vezes 6 mais raiz de 5 vezes raiz quadrada do 100. Sabemos também quanto é. 10. Agora basta só colocar em evidência. 6 mais 10 raiz de 5. E isso vai te dar 16 raiz de 5. Beleza? Esse é o segundo caso de soma de radicais. Pode ser soma ou pode ser subtração, viu? Se aparecer uma subtração, vocês vão fazer da mesma forma, transforma em um produto de dois valores, de forma que um dos valores tenha raiz quadrada exata. Entenderam? O terceiro caso é um dos casos mais simples, por quê? Observe o que é que ele diz. Ele vai te dizer o seguinte. Ele vai te dizer, apenas alguns dos radicais são semelhantes. Então, quem é que você vai somar? Você só vai somar os radicais que forem semelhantes. Aqueles que não forem, você repete a forma que ele está. Então, vamos ver aqui, ó. Temos raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui e aqui raiz de 5. Só temos 3 semelhantes. Observa que o 10 não tem nem como você transformar em um produto de dois termos, onde um deles tenha raiz quadrada de 5, né? Fica 2 vezes raiz de 5. Só que raiz de 2 não é exata. Entenderam? Então, como é que você faz isso aqui? Você soma apenas os semelhantes. Aqui você tem 1 raiz de 5, né? Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar 1 menos o 3 menos o 4 raiz de 5. O restante você só vai repetir. Mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Vou continuar aqui embaixo. Aqui mesmo. Aqui você tem 1 menos 3 menos 2. Menos 2 com menos 4 vai te dar menos 6. Menos 6 raiz de 5. Mais raiz de 10. Mais 3 raiz de 2. Beleza? Então observa que eu só somei. Eu só fiz a operação de soma e subtração com os termos que tinham o radical semelhante, raiz quadrada de 5. Aqueles outros que não tinham, eu só repeti normalmente na frente. Beleza? Então,
é aí que finaliza a parte de adição de radicais. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, você reveja novamente o vídeo, pause, tente entender, certo? Qualquer coisa podem também comentar comigo. Já a parte de multiplicação, ela é mais simples, certo? Porque a multiplicação ela obedece à propriedade dos radicais, que diz que se você tiver raiz de A vezes raiz de B, isso aqui nada mais é do que raiz de A vezes B, certo? Então, essa propriedade aqui é o que vai facilitar a resolução do problema da gente. Observa. Pode ser o contrário também. Aqui está o contrário. Estão vendo? Aqui você tem raiz de 4 vezes raiz de 9. O que foi que ele fez? Ele separou. Quando ele separou aqui, ele pode extrair a raiz e multiplicar. Ele não terminou, mas isso aqui ficaria assim, ó. 2 vezes 3. Porque raiz de 4 é 2, raiz de 9 3. E isso aqui daria 6. Ok? Mas observa que a raiz quadrada de 4 vezes 9, ela também é raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então ele diz o seguinte, ó, no estudo da segunda propriedade dos radicais, vocês viram isso aqui, certo? Logo, podemos escrever que raiz de 4 vezes raiz de 9 é igual a raiz de 4 vezes 9. Então, de forma análoga, observa que os índices são iguais, né? 3, 5, 5, 2, 2, 3, certo? Então, como é que você faz isso? Você pega, ó, como você tem raízes com o mesmo índice, você vai escrever um índice só, uma raiz só, que diga 2 vezes 7, certo? Isso nada mais é do que a raiz terceira. 2 vezes 7 é 14. Tá aí, ó. Tá vendo? Você tinha duas raízes, você transformou apenas em uma. Os termos que é chamado de radicando das duas transformaram-se em um produto. Você efetua o produto e repete o índice. É simples para se entender. Veja esse outro caso aqui. Você tem duas raízes, você vai transformar apenas em uma com o índice 5. O 6 e o 11 viram uma multiplicação, certo? E você efetua a multiplicação. 6 vezes 11, 66. Ok? Esses são os casos mais simples possível. Veja esse caso aqui. Você tem duas raízes, raiz de 5, raiz de 6, toda com índice 2. Você vai transformar em uma raiz única e vai ficar 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30, não é verdade? Aqui, raiz de 10 vezes raiz terceira de 10 vezes raiz terceira de 12, vai ficar raiz terceira de 10 vezes 12. Só que daria para simplificar. Vocês notaram isso, que daria para simplificar? Não, não daria. Perdão. Pensei que era raiz quadrada, mas raiz terceira. Então isso vai ficar raiz terceira, 10 vezes 12, 120. Ok? Aí aqui você tem que tomar um certo cuidado. Observa, você tem três radicais, 2 raiz de 5, raiz de 7, 3 raiz de 10. Você atente para as raízes. Olhe para as raízes, olhe os índices. Índice 2, todas elas são raiz quadrada, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação das raízes quadradas e esses termos que estão fora da raiz, o 2 e o 3, você também vai multiplicá-los. Então vai ficar assim, ó. O 2 que está fora multiplica o 3 que está fora, vezes a raiz quadrada de 5 vezes 7 vezes 10. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Os termos que estão fora,
você também multiplica. Os termos que está fora, multiplica quem está fora. E as raízes, multiplica as raízes. Raiz de 5 vezes raiz de 7 vezes raiz de 10. Todas têm o mesmo índice. Então você transforma em uma única raiz e os radicando você escreve todos dentro da raiz em forma de multiplicação. Ok? Isso vai ficar 6 raiz, 5 vezes 10, 50. 7 vezes 50, 350. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Aí você pode estar se perguntando, tá, professor, essa parte aí eu entendi, mas e quando os índices forem diferentes? Não tem problema. Tá aqui. Se... Aqui, né? Deixa eu ver se... Esse bicho é pequenininho aqui. Se os radicais tiverem índices diferentes, devemos primeiramente reduzi-los ao mesmo índice e depois efetuar a operação de multiplicação, né? Depois você reduz todos os radicais ao mesmo índice e depois você faz a multiplicação. Veja esse exemplo. Aqui você tem índice 2, não é isso? Aqui você tem índice 3. Os índices são diferentes. Você não pode fazer a multiplicação da forma que estávamos fazendo. Se você fizer, vai estar errado. Por quê? Você só pode fazer a multiplicação daquela forma se os índices forem iguais. Se eles forem diferentes, primeiramente você vai ter que utilizar uma das propriedades dos radicais, que a gente já viu essa propriedade, né? A gente encontra um número que multiplicado por esse, deixa o mesmo índice, ó. Aqui você multiplicou por 3 e aqui você multiplicou por 2, certo? Então observa, se você multiplicar por 3, você tem que multiplicar fora do radical e dentro. É a mesma coisa que você fazer isso, ó. 3 vezes 2, e aqui como é 1, fica 1 vezes 3. Aqui foi multiplicado por 2, então 2 vezes 3, e aqui 1 vezes 2. Entendeu? Aí, dessa forma você consegue encontrar o que ele encontrou aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. Observe que agora os índices são iguais. Tudo bem? Aí você pode sim efetuar a multiplicação normalmente. Aí raiz sexta de 2 à terceira vezes raiz sexta de 5 ao quadrado é raiz sexta de 2 à terceira vezes 5 ao quadrado. Quanto é 2 à terceira? 2 à terceira, 8. Vezes 5 ao quadrado. Eu estou fazendo um caminho que ele não fez, né? Um passo que ele não fez. 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 25, 200. Entenderam? Você resolve a potência para encontrar o radicando. 2 à terceira é 8. 5 ao quadrado é 25. 8 vezes 25, 200. Beleza? Esse caso aqui é um pouco mais trabalhoso, porém é simples. Se você entendeu bem a propriedade dos radicais trabalhada, né? E por último, a gente tem um caso aqui que aparece com frequência. Esse caso aqui é bastante importante que vocês entendam como se faz. As setinhas já está indicando qual propriedade. Ela já está te indicando qual propriedade você vai ter que usar. Está aqui, né? Propriedade bastante utilizada da multiplicação. Vamos ler? Em alguns casos, podemos simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva, certo? Espero que vocês estejam por dentro dessa propriedade. A raiz de 3 vai ser distribuído para os dois termos que estão dentro do radical. Então você fica com raiz de 3 vezes raiz de 2. O sinal de dentro é mais, então mais. Raiz de 3 vezes... Opa, me atrapalhei. Calma aí. Me atrapalhei aqui. Peguei a caneta errada.
Calma aí, desculpa, isso é ossos do ofício. Pronto, voltando agora. Raiz de 3 vezes o 5. Observa. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Eu posso escrever isso como sendo raiz quadrada de 3 vezes 2. O objetivo é que em aulas futuras você consiga fazer isso de forma direta. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Entendeu? Mas aqui você tome cuidado, viu? Se você fizer raiz de 3 vezes 5, 15, raiz de 15 está errado. Você não pode multiplicar um termo que não tem raiz por um termo que tem. Ele fica assim, ó, o 5 fica fora e o raiz de 3 na frente. Beleza? Então isso nada mais é do que raiz quadrada de 6 mais 5 raiz de 3. Beleza? Prestem bem atenção aí como foi que eu fiz, para vocês conseguirem resolver os exercícios que virão. Aqui novamente, mais um, só que agora o sinal é de menos. Vamos lá. Raiz de 5 vezes raiz de 7 menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Todos eles têm raiz com o mesmo índice, né? Aqui você fica com raiz de 5 vezes 7 menos... Aqui você poderia fazer direto, eu já falei para vocês, raízes iguais, fica raiz ao quadrado, né, que cancela, mas vou fazer pela propriedade. Então fica raiz de 5 vezes 5. Isso é igual a raiz 5 vezes 7, 35, menos raiz 5 vezes 5, 25. Continuando aqui embaixo, isso vai te dar raiz de 35 menos 5. Beleza? A raiz de 25 é uma raiz quadrada exata, então a sua resposta é 5. Raiz de 35 menos 5. E aqui o último caso, um dos casos que vocês vão ver com frequência, principalmente quando a gente chegar nas equações, que é quando você tem dois termos multiplicando dois termos. Só que observa, o sinal aqui, um é positivo e o outro é negativo. Produto notável, né? Lembra dos produtos notáveis? Esse é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, primeiro multiplica primeiro, menos, segundo multiplica segundo. Então, olha a seta. Só que ele está fazendo da forma completa, tá vendo? Ele não fez utilizando o produto notável, ele quer que você faça da forma completa. Então, vamos fazer. Ó, o 2 vai multiplicar o 3 e o menos a raiz de 5. Depois, o raiz de 5 vai multiplicar o 3 e o menos a raiz de 5. Vamos lá. Isso vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 menos 2 vezes o raiz de 5. Ok? Multipliquei o 2, agora é o raiz de 5. Aí você tem mais a raiz de 5 vezes o 3 menos a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Ok? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer as multiplicações, né? Não, eu cometi um equívoco. Não é um produto da soma pela diferença, porque aqui você tem 2 e aqui você tem 3. Para ser um produto da soma pela diferença, esses termos teriam que ser iguais. Entenderam? Só é produto da soma pela diferença se forem iguais. Nesse caso eu cometi um equívocozinho, né? Mas a multiplicação está certa. Aqui vamos ficar com o quê? Vamos ficar com, primeiro aqui, 2 vezes 3, 6.
Deixa eu achar o ponteiro, que esse ponteiro é muito pequeno. 6 menos 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. E a raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 nós já fizemos, né? Vimos que dá 5. Foi feita aqui, ó. Tá vendo? Continuando aqui embaixo, você vai ficar com o quê? Olha os termos semelhantes, tá vendo? Nós temos dois termos semelhantes, ó. Raiz de 5, raiz de 5. E também temos os termos que não possuem raiz, que é o 6 menos 5. Tá entendendo? 6 menos 5 eu posso fazer direto. Eu vou colocar aqui tudo organizado para ficar mais fácil para vocês entenderem. 6 menos 5. Agora eu vou colocar em evidência, né? Eu vou colocar aqui o mais. Aí fica o quê? Menos 2 mais 3 raiz de 5. Certo? Porque aqui, ó, você tem o menos 2 e aqui você tem o 3. Então, coloco em evidência o raiz de 5. Aí, então, você fica com 6 menos 5 é 1. Menos 2 mais 3 é 1 também. Então, fica 1 mais raiz quadrada de 5. Não é? Espero que vocês não se atrapalhem com essas sominhas simples. Menos 2 mais 3 é 1. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 6 menos 5 é 1 também. Beleza? Bom, essa aula, galera, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa parte. Se você teve alguma dúvida, você repete ali novamente o vídeo, né? Pausa ali, tenta observar, tenta fazer novamente, depois olha, certo? É assim que vocês vão conseguir resolver todos os problemas que virão pela frente, certo? Eu vou estar postando também lá no grupo do WhatsApp a lista de acompanhamento dessa aula e vou indicar para vocês alguns outros exercícios também do livro, ok? Para todos vocês, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera.